Quando eu tinha 10 anos, o vovô possuía uma pequena fazenda onde ele e a vovó viveram todas suas vidas. Eu adorava quando íamos passar o fim de semana com o vovô e a vovó. Além das coisas boas que existiam na fazenda, o que eu mais gostava era de ouvir as histórias que o vovô contava. Histórias estranhas e assustadoras que, quando escurecia, não tinha coragem nem de sair para a varanda da casa. A impressão que eu tinha era que os monstros ou assombrações das histórias estavam lá no escuro, olhando e esperando pelo momento certo de aparecer ou atacar. Não fica com medo não, filho. São só histórias do teu avô, dizia a mamãe, tentando acalmar o meu medo. Histórias reais ou não, o fato é que eu acreditava, e ainda hoje acredito. Uma das histórias que o vovô adorava contar era a história do Senhor Raimundo, um dos vizinhos da fazenda, na época que o meu bisavô era vivo. A história é mais ou menos assim. Naquela mesma região da fazenda do meu avô, vivia um velhinho que passava dia e noite tomando café. Um velhinho zangado que passava os dias reclamando e tratando a todos a pau e pedra, como dizia o meu avô. Um certo dia, já com a idade bem avançada, o velhinho adoeceu e passava os dias na cama implorando pelo que mais gostava: café. Porém, com medo de que o café piorasse ainda mais o seu estado crítico, a família não fazia caso dos seus pedidos. O pobre velhinho faleceu implorando por um copo de café. Depois de alguns dias do seu falecimento, os boatos começaram. Segundo os vizinhos, o velhinho apareceu em várias fazendas no meio da noite, aterrorizando e pedindo por café. Ao ouvir das aparições do velhinho, o senhor Raimundo, um homem forte e jovem, vizinho e amigo do meu bisavô, disse que tudo aquilo não passava de mentiras. E se caso realmente alguém aparecia pedindo por café, certamente não era o velhinho, mas sim algum abestalhado tentando assustar as pessoas. Deixa ele pedir por café na minha casa. Eu vou encher o seu traseiro de chumbo, que nunca mais ele vai infernizar a vida dos outros, dizia Raimundo. E o tempo passou. Numa certa noite, quando Raimundo e a esposa preparavam para dormir, os 3 cachorros começaram a latir como loucos lá no terreiro. Raimundo abriu a janela do quarto e não viu nada. Somente os cachorros parados, olhando e latindo em direção do escuro. Pensando ser apenas uma raposa ou qualquer outro animal que certamente os cachorros correriam com ele, Raimundo fechou a janela e deitou ao lado da esposa. Poucos minutos depois, os cachorros pararam de latir, grunhiram um grunhido medroso e calaram. Tudo ao redor da casa também calou. Nada fazia o menor ruído. Até o vento parou, disse a esposa, meio assustada. Raimundo sentou na cama e ficou assuntando. E foi então que ele e a esposa ouviram uma voz de homem chamar lá do terreiro. Ô, de casa! Raimundo e a esposa ficaram espantados com o estranho chamado. Afinal, ninguém nunca visitava aquela hora, e se fosse um conhecido teria dito quem era o chamado pelo nome. Quem pode ser a essa hora da noite? Perguntou a esposa em voz baixa. Raimundo fez sinal para que a esposa ficasse calada e continuou assuntando. O silêncio era realmente estranho. Os cachorros continuavam calados. Os cachorros e tudo mais ao redor. Raimundo não respondeu. Esperou que a visita chamasse outra vez. E ela chamou. Ô, de casa! Raimundo, um homem corajoso que não tinha medo de nada ou ninguém, foi até a sala, pegou a espingarda que estava pendurada na parede, acendeu uma lamparina, abriu a porta e saiu. Do lado de fora, no pé da porta, estavam os 3 cachorros parados com o rabo entre as pernas e olhando na direção da voz.
Quem está chamando? Perguntou Raimundo. Ninguém respondeu. Quem está aí? Insistiu Raimundo. Nada. Ninguém disse nada. Já meio nervoso com aquela visita, Raimundo gritou que se ele não respondesse ou aparecesse, o melhor a fazer era sumir antes de levar uma bala. A visita não disse nada e nem apareceu. Raimundo, acompanhado dos 3 cachorros medrosos, caminhou até perto da cancela e outra vez perguntou quem chamava. A visita não respondeu. Até parecia que havia ficado com medo de levar uma bala e sumiu. Raimundo chegou na cancela, pendurou a lamparina na cerca e gritou que se a visita não parasse de perturbar ou respondesse, ele iria atirar contra as moitas. Outra vez, nada. Só o sinistro silêncio. Raimundo perdeu a paciência e deu 2 tiros na direção do mato. Ninguém gritou ou disse alguma coisa. Pensando que a visita brincalhona havia sumido, Raimundo pegou a lamparina e, ao começar a caminhar na direção da porta da casa, ouviu barulho de passos bem às suas costas. Raimundo virou rapidamente e viu que jamais acreditou ou esperava ver. Parado à sua frente estava um velhinho branco que nem algodão e com os olhos completamente pretos e profundos. "Tem um cafezinho para eu?" perguntou o velhinho. Naquele momento, a coragem do senhor Raimundo foi pro beleléu. Deixou a lamparina e a espingarda cair e saiu correndo em direção da casa, gritando a todo pulmão: "Me acode, mulher! Me acode!" Segundo a esposa do senhor Raimundo, a correria foi tão escandalosa que ela não sabia dizer quem entrou primeiro na casa: seus cachorros ou seu esposo.